Bom dia, amigas e amigos. 20 de maio de 2025, 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã lá na capital da Ucrânia, em Kiev, tá? E preste atenção porque a Força Aérea da Ucrânia mudou esse cartão azul marinho, né, que ele mostra os drones que atacaram a Ucrânia. Presta atenção que é fácil de entender. Vou mostrar nesse pequenininho que está em cima da minha cabeça. Lá em cima à direita, aquele número 108 é o total lançado de todo tipo de drones. Depois aqui embaixo tem 35 primeiros abatidos, estão 35 abatidos, embaixo 58 bloqueados. Então, é fácil de entender. A defesa aérea ucraniana, incluindo aeronaves, unidades de defesa aérea, sistema de guerra eletrônica e equipes de fogo móveis, notadamente formado por mulheres. Muitas senhoras manejam aquelas metralhadoras antiaéreas. Então, todo esse bojo interceptou 93 drones, 35 abatidos, 58 bloqueados, dos 108 lançados. Vamos às últimas notícias. Trump, depois do tal telefonema, disse: a guerra na Ucrânia deveria ter permanecido um problema da Europa. Os Estados Unidos não deveriam ter intervindo. Ele diz que se não houver progresso real, os Estados Unidos entregarão um papel de liderança na resolução do conflito à Europa, embora ele também esteja aberto a aumentar o fornecimento de armas se necessário. Isso é uma boa notícia. Que ele desista logo, fique quieto no canto dele e deixa que a Europa resolve, porque afinal a Europa é a que está diretamente ameaçada por Trump, ou por Putin. Volte e meia eu confundo Trump, Putin e Zelensky, isso é comum. Vocês estão entendendo do assunto, então mesmo que eu confunda, vocês sabem daquilo que eu estou falando. Eu vou ler a opinião de Roman Sheremeta. Infelizmente, depois da conversa de Trump com Putin, estou cada vez mais irritado com qualquer concordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Por essa altura, já deveria estar claro. Para Trump, a Ucrânia não é um parceiro, é um obstáculo. Um obstáculo para uma melhor relação com a Rússia. Se a Ucrânia não capitular, os Estados Unidos vão simplesmente se afastar e culpar Zelensky pelo fracasso das negociações. E isso não é especulação. A administração americana está preparando o terreno há semanas. Por exemplo, no mês passado, o secretário de Estado Marco Rubio avisou que, sem progresso visível, os Estados Unidos iriam se retirar do progresso de paz. Depois, há 2 semanas, o enviado especial Steve Witkoff fez eco dessa mensagem. E ainda ontem, Trump deixou claro novamente: se as coisas não avançarem, ele vai se afastar dos esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entretanto, alguns especialistas ainda afirmam que um acordo de paz está próximo. Eu não vejo como. Putin não pode se dar ao luxo de parar essa guerra, nem politicamente, nem economicamente. O regime dele depende da conquista. E ucranianos, eles não se renderão. Eles não vão legitimar a anexação. Eles não se curvarão ao imperialismo. Outro que eu gosto muito de ver suas análises, muito consistente, um analista muito conhecido, é o Liu Amo. E ele disse o seguinte essa noite: Trump pode enlouquecer. A Europa
pode entender algo importante. O Bukov explicou como enganar Putin. A guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia é uma condição indispensável para a existência do Kremlin. Portanto, não se deve esperar que ele concorde voluntariamente em encerrá-lo. Será que o Kremlin pode contar com o apoio dos maiores atores do mundo, Estados Unidos e China? Quanto a Washington, o chefe da Casa Branca, Donald Trump, pode simplesmente enlouquecer a qualquer momento e multiplicar o apoio militar à Ucrânia. Pequim, por sua vez, vê a Rússia como um apêndice e vassalo da matéria-prima, mas não oferecerá assistência militar aberta ao regime. E quanto à Europa? Ela precisa reconhecer a importante verdade de que o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, é incapaz de negociar e começar a saturar a Ucrânia com tecnologia e armas. Essa opinião foi expressa em entrevista exclusiva com o ativista anti-russo e chefe da fundação Stop Russian Terror, Estados Unidos, German Obukov. E aí, continua, é muito longo, são acho que 10 ou 15 posts do tamanho desse aqui, mas eu acho que a essência vocês já entenderam. Trump na Casa Branca estava dizendo: Zelensky é um cara forte, difícil de lidar. Puxa, que bom que ele descobriu isso agora. Falando em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Donald Trump disse que não é fácil lidar com Volodymyr Zelensky. Quando perguntado se a Ucrânia está fazendo o suficiente para negociar e pressionar por um cessar-fogo, Trump respondeu: prefiro responder isso em cerca de 2 semanas. Parece que deu um pouco de luz nesse moço. Muito bem. Tá faltando então as baixas. As baixas de ontem à noite foram 1.030 soldados, 1 tanque apenas, 5 blindados, 58 peças de artilharia, 1 lançador múltiplo de foguete, 118 UAVs e 105 veículos diversos de transporte de logística, ok? Vamos então agora para a galeria de membros do canal. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Bom, o dia de ontem, né, segunda-feira, ontem foi 19, né, hoje é 20. O dia de ontem foi todo a expectativa da conversa de Trump
com o Putin. Foi uma conversa de 2 horas. Então, tá aí o texto do canal, da conta dele no X, né? Oficial, Donald J. Trump, Real Donald Trump, Real Donald Trump. Eu vou traduzir para vocês. Acabei de concluir minha ligação de 2 horas com o presidente russo Vladimir Putin. Acredito que correu tudo bem. Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e, mais importante, para o fim da guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem detalhes de uma negociação dos quais ninguém mais teria conhecimento. O tom e o espírito da conversa foram excelentes. Se não foram, eu diria isso agora, e não mais tarde. A Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos, quando esse banho de sangue catastrófico terminar, e eu concordo. Há uma tremenda oportunidade para a Rússia criar enormes quantidades de empregos e riqueza. Seu potencial é ilimitado. Da mesma forma, a Ucrânia pode ser uma grande beneficiária do comércio no processo de reconstrução de seu país. As negociações entre a Rússia e a Ucrânia começarão imediatamente. Informei o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, a presidente Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, o presidente Emmanuel Macron, da França, a primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, o chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, e o presidente Alexander Stubb, da Finlândia, durante uma conversa telefônica comigo, imediatamente após a conversa com o presidente Putin. O Vaticano, representado pelo Papa, declarou que estaria muito interessado em sediar as negociações, que o processo comece. Você acreditou que isso vai dar certo? Eu não. Procurado, o Dr. Vladimir Putin disse uma série de besteiras que traduziram do seguinte: infelizmente, é preciso admitir que os ataques na Ucrânia não diminuirão num futuro próximo, mas apenas se intensificarão, quer dizer, o contrário do que todo mundo esperava. Putin já tinha certeza de que Donald poderia mijar, termos horrorosos, desculpa, mas eu estou lendo, em seus ouvidos sem parar. Uma esperança para o Congresso americano cujas ações não dependem da mentalidade de Trump. Então, está aí a opinião. Pelo visto, esse aí não tem o mesmo carinho que o seu homólogo tem. Zelensky propõe conversas diretas com a Rússia no Vaticano, Istambul ou Suíça, após ligações consecutivas com Trump e líderes europeus. A CNN publicou que Ucrânia e aliados foram informados por Trump sobre ligação com Putin. Claro, depois de conseguir aquilo tudo que ele disse que conseguiu, ele ia fazer média e propaganda. Ligou para Deus e todo mundo. Só que palavras o vento leva. Zelensky já declarou que a Ucrânia não retirará tropas de seu próprio território e não cederá aos ultimatos russos. Zelensky disse: estamos considerando a possibilidade de outra reunião de todas as equipes, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia e países europeus. É claro que após a notícia do Trump, a imprensa correu para o gabinete do Zelensky. E Zelensky disse que a situação é muito delicada nesse momento e ele quer ser cuidadoso em suas declarações sobre a situação atual. Então ele não fez nenhum comentário. Já o Instituto para Estudo da Guerra, né, o ISW, está aí na tela, é muito longo o texto deles, é claro que eu não vou ler não, podem ficar tranquilos.
Vou só fazer um resumozinho. O ISW continua avaliando que o objetivo de guerra da Rússia continua sendo a capitulação total da Ucrânia, como, aliás, eu tenho falado há 3 anos. Complicado enquadrar esses dois na foto, porque o Mercer é um gigante, né? Tem mais de 2 metros. E o Zelensky é baixinho. Ai, tá vendo ele? Deixa, não vou comentar, não. O chanceler alemão Friedrich Merz confirmou que a União Europeia intensificará as sanções contra a Rússia, alinhando-se aos Estados Unidos após a conversa telefônica de Trump com Putin. Merz enfatizou a posição unificada da Europa e o compromisso de apoiar a Ucrânia em direção ao cessar-fogo. O presidente Zelensky destacou a necessidade de os Estados Unidos garantirem que a Rússia não lucre ainda mais com a guerra. Tá? Zelensky também compartilhou detalhes de sua conversa recente com Trump, enfatizando que pediu a Trump que não tomasse nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem o envolvimento direto da Ucrânia. Ele deixou claro que a Ucrânia não retirará suas forças de seu próprio território e não cederá a nenhuma ameaça. E assim, chegamos ao final de mais uma edição. Esperamos de coração que você tenha aproveitado tudo o que preparamos com carinho, trazendo informações valiosas em meio a tantas narrativas fantasiosas por aí. Agradecemos profundamente por dedicar alguns minutos do seu tempo precioso para nos acompanhar. O seu like é super importante para nós, pois ajuda a proteger o nosso canal, que tem enfrentado alguns desafios nas diretrizes do YouTube. Um agradecimento especial aos nossos membros. Vocês são incríveis. Além do apoio com a contribuição simbólica de R$ 2,99, temos o prazer de conviver no nosso grupo de WhatsApp, onde trocamos informações e novidades, especialmente sobre a Europa, lar de muito deles. E para os amigos que nos dizem de onde estão assistindo, não esqueçam que temos a galeria de abraços ao final de todas as edições. Isso é sempre um momento especial. E eu aprendo muito com o nome das cidades onde vocês moram ou passeiam. Desejamos a todos muita saúde e paz. Deixamos um abraço carinhoso para todos os amigos, especialmente para o Carlos Caldeira, que nos ouve lá de Salvador, Bahia. E como digo sempre, e até amanhã, se Deus quiser.